Pessoal, e agora eu vou contar para vocês o caso que aconteceu do vídeo falso que o ex-presidente Jair Bolsonaro compartilhou. O ex-ministro da Educação, um intelectual, Renato Janine Ribeiro, ele que é presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, estava no Palácio do Planalto, um evento transmitido pelas redes do governo, e era um evento em que o presidente Lula estava restaurando o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que é um órgão vinculado à presidência da República. E aí ele disse isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Vamos assistir, Pati? E também lembro que agora que acabou a assim chamada República de Curitiba, golpista, sua vitória marcará a volta de Curitiba à República, aos valores republicanos. Olha só, aí o presidente Jair Bolsonaro pegou essa fala do Renato Janine e fez esse vídeo aí que nós vamos mostrar para vocês agora. Vamos ver, Pati? Em evento no Palácio do Planalto, o senhor Renato Janine Ribeiro, presidente do SBPC e ex-ministro Dilma, declarou, abre aspas, houve fraude eleitoral que levou ao poder quem jamais ganharia eleições limpas e livres, referindo-se às eleições de 2018, como você verá a seguir. Lembra o senhor Janine que em novembro de 2018, após o segundo turno, após a minha vitória, o TSE determinou que a Polícia Federal instaurasse um inquérito para exatamente apurar possíveis fraudes por ocasião das eleições daquele ano. Curiosamente, esse inquérito até hoje está em aberto. E foi esse inquérito o qual eu explanei numa reunião com embaixadores que serviu de base para que eu me tornasse inelegível. Lembro que todas as informações pedidas pela PF, o TSE informou ainda no mês de novembro de 2018. O curioso disso tudo, por que esse inquérito não é fechado? Houve fraude ou não em 2018? Eu espero que o senhor Janine, com a força que ele demonstra ter, junto ao presidente da República e ao ministro da Justiça, façam com que esse inquérito seja concluído, para que essa dúvida se dissipe de vez. Vocês vão ter uma surpresa. Eu só não falo sobre o inquérito, porque atualmente ele tem o carimbo de sigiloso. Olha só, hoje mais cedo, o Renato Janine Ribeiro gravou essa conversa aqui comigo que eu vou mostrar para vocês. É uma honra a gente ter recebido o professor Renato Janine Ribeiro. Mostra, por favor, Pati. Professor Renato Janine Ribeiro, obrigada pela presença aqui no Almoço do My News. Obrigado pelo convite, Miriam. Professor, você esperava essa repercussão da sua fala? Até queria mostrar aqui para o pessoal que eu estou com esse seu livro, né, que é o Ética na Política. Você imaginou em algum momento que essa sua fala fosse ser tirada de tal maneira do contexto? Não, de jeito nenhum. Até porque é um delírio o Bolsonaro dizer que houve fraude na eleição que ele ganhou em 2018. O que eu disse é o seguinte: a fraude consistiu em não deixar o candidato favorito nas pesquisas de opinião pública, que era Lula, concorrer. Ele foi preso, foi condenado, foi inabilitado politicamente, tudo isso em função de um acordo entre o juiz e a promotoria, o que é totalmente errado, antiético, ilegal, inconstitucional, tanto assim que o Supremo Tribunal Federal, mais tarde, cassou todas as condenações de Lula justamente por causa desse conluio entre o juiz, que tem que ser imparcial, e uma das partes, a parte que acusa. Então, apropriar a minha frase para, com base nela, atacar as urnas eletrônicas, ou o que quer que seja, é totalmente errado. Não tem nada a ver com o que eu disse. Renato, e pensando nesse seu livro que trata da ética na política, que parte dele você recomendaria que o ex-presidente desse uma olhadinha? Acho que tudo, mas essencialmente é o seguinte, veja, Miriam, o compromisso com a verdade. Temos que ter dois compromissos importantes. Um é com a verdade. Você não deve mentir na política ou na vida em geral. Outro compromisso é com valores éticos. Nós temos que ter uma sociedade que resolva problemas como fome, miséria, que promova relações sociais mais humanas, mais articuladas, que recupere o tecido social. É exatamente o contrário do que aconteceu esses anos, em que, inclusive, se deixou de lado
a necessária luta contra a Covid. Para quê? Para promover cloroquina, ivermectina, enfim, substâncias que não ajudavam em nada a enfrentar uma doença que foi fatal para tantas pessoas, 700 mil brasileiros, e, enfim, ante um certo descaso de um governo que até mesmo tinha seu chefe dizendo que não era coveiro, que todo mundo tem que morrer mesmo, etc. E é importante lembrar que morreu cerca de 1/1000 da população mundial de Covid, o que não é pouca coisa. Deu uns 8 milhões no mundo, para 8 bilhões de habitantes. O Brasil, com 200 milhões de habitantes, poderia ter perdido 200 mil vidas. Perdeu 700 mil. Há 500 mil vidas adicionais, por assim dizer, que poderiam ter sido poupadas caso tivesse havido uma campanha pelo isolamento, pelo uso de máscara, e depois, se a vacinação tivesse sido alvo de mais empenho por parte do governo federal. O que foi feito foi, sobretudo, a despeito do governo na época. Esses são fatores éticos. Salvar a vida das pessoas, fazer que as pessoas se entendam, não é propagandear, matar gente, atirar, violência, agressão. Agora, Renato, você é um intelectual, uma pessoa que pensa a comunicação, e a gente sempre se questiona se deve ou não repercutir essas falas, mas também não tem como a gente ignorar um vídeo que um ex-presidente coloca nas redes sociais. A gente tem que vir a público e desmentir isso, Renato? Tem, claro que tem. Agora, é bom levar em conta também que depois de perder a eleição, apesar de ter aprovado um auxílio eleitoreiro na última hora, apesar das coisas erradas que foram feitas nas estradas, sobretudo no Nordeste, para tentar impedir pessoas de irem votar, e isso, depois de uma proibição explícita do STF nessa direção, é bom lembrar que, apesar disso tudo, que com tudo isso, o ex-governo está perdendo popularidade, está perdendo espaço. Então, eles estão tentando, como se diz na linguagem comum, causar. Eles tentam causar impacto, tentam fazer que falem mal, mas falem deles. Eu acho que está na hora da gente virar a página e pensar mais no futuro, pensar no que pode ser feito de agora em diante, e por isso mesmo, a ênfase no meu discurso, do qual essa parte foi extraída, era o convite ao presidente Lula para inaugurar a 75ª reunião anual da SPPC, que vai ser em Curitiba, agora, começando o dia 23, o outro domingo, que vai ter por tema justamente ciência e democracia. Como a ciência ajuda a crescer a democracia, como a ciência melhora a qualidade da comida, melhora a saúde. As pessoas dobraram a expectativa de vida em apenas 100 anos. Nossos bisavós nasciam em 1920 com expectativa de vida de o quê? De 40 anos. Hoje, as pessoas nascem com expectativa de 80. Então, isso é um ganho que nunca antes houve na história do mundo. E tudo isso é fruto da ciência. Esse é o ponto que a gente Ciência tem que que foi tão vilipendiada nesses últimos 4 anos, né, Renato? Pois é, com um governo que até mesmo tinha frações que alardeavam que a Terra seria plana. Então, o que eu costumo dizer é, se a Terra for plana, você não tem o Waze, não tem GPS, não tem iFood, não tem Uber, um monte de coisas que melhoram a vida das pessoas. E as pessoas, até mesmo as pessoas que acreditam, que dizem acreditar na Terra plana, fazem uso desses equipamentos que são fruto da ciência. Comem coisas melhores porque a ciência melhorou a comida. Enfim, é preciso entender isso e ver a importância que tem o conhecimento rigoroso para melhorar a vida dos brasileiros e, por que não, do planeta inteiro.